Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a lei de Lenz. A lei de Lenz é uma generalização da lei de Faraday que indica que a variação do fluxo magnético em uma área de um condutor produz uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai ser igual à variação do fluxo magnético no tempo, tá? Essa variação do fluxo magnético, onde o fluxo magnético é o campo magnético multiplicado pela área dessa superfície condutora, multiplicado pelo cosseno do vetor normal à superfície em relação ao vetor campo magnético, tá? Podemos variar o campo magnético, a área ou o ângulo. A direção que vai o campo, essa variação de campo magnético vai gerar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai produzir uma corrente elétrica no condutor. Essa variação da corrente elétrica no condutor vai gerar uma corrente elétrica e essa corrente elétrica vai ter a direção oposta ao fluxo magnético, a variação desse fluxo magnético. Como assim? Se o fluxo magnético está entrando na espira, você vai ter uma variação do fluxo magnético tentando entrar na espira. Essa variação do fluxo magnético vai gerar uma corrente elétrica, de tal maneira que essa corrente elétrica tente se opor à variação desse campo magnético, criando um campo magnético induzido na direção oposta à variação do campo magnético produzida, para tentar equilibrar a variação da energia. Bem, nós temos que a lei de Lenz ela pode ocorrer de três maneiras. A primeira maneira, com a variação do campo do ângulo. Então, como é que eu posso variar o ângulo? Ou girando a superfície, ou girando o ímã, ou balançando a superfície, ou balançando o ímã, ou balançando ou girando as duas coisas, certo? Então, isso aí vai produzir uma mudança no ângulo, essas variações vão produzir mudanças no ângulo, e essas mudanças no ângulo vão gerar uma diferença de potencial induzida ou uma corrente elétrica induzida, tá? Uma outra forma também é variar o campo magnético. A gente pode variar o campo magnético aproximando ou afastando um ímã, ou ligando e desligando um eletroímã, tá? Quando a gente tem aí, por exemplo, a aproximação de um campo magnético, notem, aqui essa figura é importante, tá? Nós temos aí, na primeira figurinha, um campo magnético de um polo norte se aproximando de um espira. Ela vai ter uma variação de campo magnético entrando na espira e a espira vai produzir uma corrente elétrica se opondo a essa variação do campo magnético. Então vai criar um campo magnético na direção oposta. Se eu estou tirando um polo sul, nessa segunda aí de cima, se eu estou tirando um polo sul de perto, esse tirar o polo sul de perto vai produzir uma variação de campo magnético entrando na espira, já que o polo sul ele recebe um sumidouro de campo. Essa variação de campo elétrico, de campo magnético, vai estar entrando na espira, o que vai produzir um campo magnético saindo dessa espira aí, ok? Nesse terceiro caso, nós vamos ter um campo magnético se afastando. A variação de campo magnético vai estar se afastando e você vai produzir um campo magnético induzido na direção oposta, também se afastando da espira, certo? Ou um polo sul, onde você vai ter uma variação do campo magnético saindo da espira, enquanto o campo magnético induzido está entrando na espira.
certo? Notem que, de certa maneira, essa é a forma como nós geramos energia elétrica alternada, tá? Os geradores de energia elétrica funcionam a partir da lei de Lenz. Uma outra forma também de variarmos a corrente elétrica não, variarmos o fluxo magnético é usarmos uma corrente elétrica em uma espira de tamanho variável. Então a gente pode variar a área. Como é que a gente varia a área? Aumentando ou diminuindo a área que está imersa em um campo, tá? Nós podemos fazer essa produção de um campo magnético constante, né? Em uma espira de área variável, a gente vai ter que U é igual à variação da área no tempo, multiplicado por B, que é o campo magnético. Nesse exemplo que nós estamos com a figura, essa variação da área ocorre de acordo com essa velocidade, onde você vai ter L multiplicado pela velocidade da espira aí, da haste. E esse U vai produzir, né, uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica vai produzir uma variação no campo magnético produzido pela lei de Lenz. Valeu, pessoal. Até mais.